Priscila, você falou, está lançando agora, né? Vai lançar em breve os 100 anos de investimento estrangeiro no Brasil. Sim. Em alguma época, ou qual a época que foi mais fácil, mais tranquilo, que esse investimento chegou mais ao Brasil? Por incrível que pareça, nós tivemos duas oportunidades que me chamou a atenção, né? Foi em 1930, mais ou menos, com Getúlio Vargas. O que ele fez ali? Ele estava apoiando a Alemanha, estava em meio à guerra mundial ali, e aí os Estados Unidos começou a se aproximar dele. Então ele trabalhou muito bem a questão da moeda de troca americana. E aí, nessa brincadeira, o próprio Roosevelt, que era o presidente da época, convidou o Walt Disney para vir para o Brasil e criar a política da boa vizinhança através do Zé Carioca. Aí eu achei demais aquilo, porque o Zé Carioca é mais velho do que o Mickey Mouse, né? Então, ele criou a política da boa vizinhança porque o Getúlio foi muito sábio, né? Foi muito habilidoso, então ele não se prometeu nem com um, nem com o outro. Por isso que eles brincaram com a história da malandragem do Zé Carioca. Isso abriu o mercado brasileiro, a gente acabou sendo também consumidor americano, por isso que a gente tem muitos desses resquícios aí da cultura americana, né? Então, a Carmen Miranda também foi projetada. O Walt Disney ganhou muito dinheiro com isso, não foi pouco. Ele também se projetou, eles estavam com problemas financeiros, até pelo estudo que eu fiz. E ele, dali por diante, ele começou a abrir o mercado da América Latina através do produto Carmen Miranda, Ari Barroso também, que depois ele conheceu quando ele estava abastecendo a aeronave em Belém do Pará. Ele parava, porque antigamente acho que o voo não ia direto, eles paravam lá para abastecer, daí conheceu Ari Barroso, conheceu a Aquarela do Brasil, ficou louco pelo país e começou a investir. Então, nesse momento, Getúlio Vargas também ele quis estatizar todas as operações dele, então ele abriu um mercado de oportunidades para os países de fora virem investir no país, para ele poder ter essas ações aí públicas, né? Que até hoje o Brasil hoje vende, desestatiza para privatizar, para poder ter um trabalho melhor. Mas o Getúlio foi um pioneiro nisso. Depois começaram a oscilar, né? Então as políticas foram oscilando, aí uma hora cresce um pouquinho, outra hora baixa. Teve um segundo boom depois da Constituição de 88, porque ali também normalizou as ações, acho que ficou um pouco mais claro a nossa política. E melhorou depois do Plano Cruzado, que foi a abertura do Plano Collor, que foi o próprio presidente Collor na época, que com a URV, aí o Brasil despontou. Por quê? Com o real? Com o real. Porque a URV... ela era uma unidade real de valor. Eu até participei disso. Vocês participaram disso ou não? Eu peguei. Você pegou? Eu peguei Tenho uma criança, vaga mas eu lembrança. tenho Nossa, então eu sou mais velha que vocês, viu? Porque eu peguei bastante. Eu lembro de tudo, assim. Remarcação de preços. Sim, exatamente. hiperinflação. Até eu coloco no livro as notas que marcaram demais, porque não é da sua época não, viu, mocinha? Não. Não, menos ainda. Ele é uma criança. Mas as nossas notas eram assim, estava escrito assim, cruzeiro, depois cruzado novo. Aí, como estava mudando direto, aí eles colocavam como se fosse um carimbo, mostrando que aquilo era 10 URVs, entendeu? Depois 10 reais. Então, uma moeda cheia de números, aí eles colocavam um carimbo em cima. Então, assim, a gente usou muito essa conversão. Priscila Oeste, ela acaba de lançar uma série documental que foi escrita e narrada pelo Guilherme Fiuza, que conta a história do real, em 14 capítulos. Que então, legal. como o Guilherme Fiuza escreveu um livro sobre isso, ele fez todo o roteiro, então está super explicado e tem uns detalhes de bastidores, super legal. Porque é uma história recente do Brasil que pouca gente, assim, quem tem menos de 40 anos não conhece. Sim. Né? Não, muitas é muito vezes legal. na escola passa batido. E realmente é um plano que trouxe estabilidade para um país. Porque eles foram muito inteligentes, porque eles equipararam o valor da moeda com o dólar.
E aí eles começaram a mexer na inflação em relação a isso, eles já estavam bem equiparados também com a cultura americana, então a nossa moeda estabilizou. E ali a gente, nossa, é absurdo, de 20 bilhões de dólares de investimento passou a 400 bilhões. Era uma coisa absurda o que foi esse crescimento, que o Fernando Henrique conseguiu estabilizar. O Collor tentou 2 anos, ele abriu as oportunidades também dos carros importados, porque a gente tinha ainda aquela fama de falar que nossos carros eram carroças, né? E a gente só tinha a Volkswagen, a Ford, e eram poucas empresas, a Fiat acho que nem existia naquela época, e eram poucas empresas com carros muito inferiores, né, do que já existiam nos outros países, né? Então, o Collor, ele providenciou essa abertura de capital. O Fernando Henrique foi muito sábio, conseguiu estruturar muito bem essa demanda. E, por incrível que pareça, o Brasil estava numa ascendência gigante no último governo e que ceifou toda a possibilidade de crescimento com o Covid-19, né? Então, em 2019, a gente cresceu mais do que toda a história do país, pelo estudo que eu fiz. Eram dados do Banco Central. A China passou a apoiar melhor, mas a China já investe no Brasil através de Luxemburgo, por incrível que pareça. Ela não aparece, então todo mundo fala que a China é o principal parceiro do Brasil e tal, mas ela não aparece na história, ela aparece como Ásia recentemente. Porque antigamente os recursos chineses que compravam as ações no Brasil vinham de um país da Europa, não vinha da própria China, não era direto o capital investido, né? Mas eu acho que hoje, com toda essa nova retomada, independente do novo governante, do governante que tem experiência, né? O presidente atual tem experiência, já teve o seu legado na época, aproveitou a onda do real, conseguiu estabilizar, fez uma articulação política satisfatória, porque, querendo ou não, ele soube trazer para o lado do arcabouço Brasil uma visão, uma visibilidade do nosso país, porque até então a capital do Brasil era Buenos Aires. Né? Eram contra o real, mas acabou beneficiando o governo. Né? Beneficiou e ele soube surfar. Então, é isso que eu falo, a política ela tem que saber usar e trazer profissionais, né? Eu acho que o profissional técnico numa operação faz muita diferença. Em tudo quanto é lugar.